Sabe, quando a gente olha para o reino animal, a variedade de genitais é uma coisa impressionante. É uma história evolutiva cheia de soluções criativas, às vezes até bizarras. E de todas elas, a nossa, a história humana, talvez seja a mais curiosa de todas. Vamos mergulhar nesse mistério. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa. Porque se a gente se comparar com nossos parentes mais próximos, os gorilas e os chimpanzés, uma coisa fica muito clara. A nossa genitália seguiu um caminho evolutivo bem particular. Mas por quê? Então, olha só esses dados. É fascinante. Primeiro, os gorilas. O sistema social deles é de harém, né? Um macho dominante com acesso exclusivo às fêmeas. Resultado? Genitais pequenos. A competição é física. Na força bruta, não é uma competição de esperma. Agora, vamos para os chimpanzés. Um sistema totalmente diferente, super promíscuo. A consequência? Testículos enormes para uma competição de esperma intensa. E nós humanos? Bom, testículos de tamanho médio. Mas um pênis, notavelmente grande. Nós somos a anomalia do grupo. Fica muito claro que a anatomia aqui entrega a estratégia reprodutiva de cada. Para a gente conseguir entender essa anomalia humana, a gente precisa olhar para um lugar que não é óbvio. A verdadeira ação, a arena onde a evolução realmente pega fogo, ela está escondida. Ela acontece dentro do trato reprodutivo feminino. E nesse campo de batalha secreto, existem duas forças gigantescas em jogo. De um lado, a tal da competição de esperma. É uma corrida direta, brutal, entre os espermatozoides de machos diferentes para ver quem chega primeiro no óvulo. Mas do outro lado, tem algo mais sutil, mas que é igualmente poderoso. A escolha feminina tríptica. E o que seria essa escolha feminina tríptica? Bom, é um conjunto de mecanismos tanto físicos quanto químicos que as fêmeas usam para basicamente decidir qual macho vai ser o pai, depois que a cópula já rolou. Isso, na prática, transforma o pênis numa espécie de ferramenta de cortejo interno. O objetivo não é só entregar o esperma, mas também convencer o corpo da fêmea a aceitar aquele esperma. E olha, esse controle é de uma sofisticação impressionante. Ele acontece em várias etapas. Pode começar logo ali na inseminação, onde a fêmea pode simplesmente ejetar o esperma de um macho que ela não quer. Depois, na fertilização, o corpo dela pode favorecer quimicamente o esperma de um parceiro em detrimento de outro. E pode ir até mesmo para a gestação, com o famoso efeito Bruce, que é quando a presença de um novo macho pode induzir o aborto de um embrião já formado. E tudo isso nos leva a uma ideia que é central para entender a evolução da genitália, uma corrida armamentista. Pensa assim. De um lado, os machos desenvolvem adaptações como se fossem armas para garantir a paternidade. E do outro, as fêmeas desenvolvem contra-adaptações ou defesas para manter o controle e escolher o melhor pai para sua prole. Vamos ver um exemplo de uma arma masculina nessa corrida, os espinhos penianos. Isso mesmo, espinhos. Eles existem em muitos mamíferos, inclusive nos chimpanzés nossos parentes. E a função é dupla e bem agressiva. Primeiro, estimular a fêmea para induzir a ovulação e segundo, literalmente raspar e remover o esperma de rivais que podem ter estado ali antes. E qual é a resposta feminina a isso? Olha que incrível! Tratos vaginais super complexos. Em algumas espécies de patos, por exemplo, eles são cheios de espirais e becos sem saída. E isso não é por acaso, claro. É uma verdadeira pista de obstáculos, física, que dá à fêmea o poder de controlar qual pênis consegue de fato chegar até o fim do percurso. Mas os machos têm outros truques. Um deles é o plugue copulatório. Depois da ejaculação, o sêmen de algumas espécies, como roedores e os próprios chimpanzés, se solidifica. Ele forma uma barreira, um tampão, que literalmente sela o trato reprodutivo feminino. É quase um cinto de castidade biológico para impedir que outros machos entrem na competição. Tudo isso, essa guerra de estratégias, nos leva a essa citação que resume tudo, de Hoskin e Stockley. A genitália masculina está muitas vezes dirigida pela seleção sexual pós-cópula. Ou seja, toda essa diversidade maluca que a gente vê por aí não é aleatória. É o resultado direto dessa competição que acontece depois do ato sexual. Ok. Agora que a gente está com essas ideias na cabeça, competição de esperma, escolha críptica, corrida armamentista, vamos voltar para o nosso mistério inicial. Como é que essa história toda se desenrolou na nossa surpreendente jornada humana? Então, um momento-chave na nossa evolução aconteceu há mais ou menos 700 mil anos. Nossos ancestrais perderam os espinhos penianos. Os geneticistas até já identificaram o pedacinho de DNA que foi deletado e que controlava isso. E essa perda parece que coincidiu com uma mudança no nosso comportamento social. A gente começou a formar laços de casal mais duradouros.
A cópula se tornou menos agressiva, menos traumática e talvez isso tenha ajudado a fortalecer a intimidade e a união do casal. Certo, isso explica por que perdemos os espinhos. Mas e o tamanho? E essa forma única, com a glande bem proeminente, em formato de cogumelo? A principal hipótese para isso é a do deslocamento de sêmen. A ideia, basicamente, é que o formato do pênis humano evoluiu para funcionar como uma ferramenta, projetada para conseguir retirar o sêmen deixado por rivais sexuais. Mas a história parece ter duas frentes. De um lado, essa função puramente mecânica. A crista na base da glande seria perfeita para escavar e puxar para fora o sêmen de um concorrente. Mas tem outro lado, que é o da sinalização. A maioria dos primatas tem um osso no pênis, o báculo. Nós não. Isso significa que a ereção humana depende 100% de um sistema cardiovascular e neurológico saudável. Não tem como falsificar. É o que chamam de sinal honesto de saúde e de vigor. E o mais legal é que essa história evolutiva de milhões de anos não ficou lá no passado. Ela continua moldando a nossa psicologia até hoje. E uma pesquisa experimental bem recente nos deu uma janela fascinante para enxergar esses ecos no mundo moderno. Para testar essas ideias, os pesquisadores fizeram um experimento super engenhoso. Eles criaram mais de 300 figuras masculinas no computador e variaram 3 características: o tamanho do pênis, a altura e o formato do corpo. Depois, mais de 800 pessoas foram chamadas para avaliar essas figuras em vários quesitos, tipo atratividade e até mesmo capacidade de luta. E os primeiros resultados são bem reveladores. Quando as mulheres avaliaram a atratividade, os 3 traços se mostraram importantes. O formato do corpo, aquele shape em V com ombros largos e cintura fina, foi o que teve o maior impacto. Mas a altura e, o que é crucial para a nossa discussão, o tamanho do pênis também foram considerados significativamente mais atraentes. Só que agora vem um detalhe muito importante. As avaliações feitas pelas mulheres mostraram uma coisa que os cientistas chamam de retornos decrescentes. O que isso quer dizer? Que a partir de um certo ponto, maior não era necessariamente melhor. A curva de atratividade subia, mas depois se estabilizava nos extremos. A pesquisa também foi ver como os homens percebiam outros homens. E o resultado é fascinante. Os homens avaliaram que rivais com pênis maiores, mais altos e com corpos mais largos eram mais ameaçadores e sexualmente mais competitivos. Para essa percepção de ameaça, a altura e o formato do corpo tiveram um peso maior, mas o tamanho do pênis ainda teve um efeito bem claro. E aqui está a grande diferença psicológica. Diferente das mulheres, a percepção dos homens não mostrou esses retornos decrescentes. Para eles, a percepção de ameaça e de competitividade continuava subindo e subindo junto com o tamanho. Isso sugere que os homens talvez superestimem o quanto as mulheres valorizam esses traços exagerados, inflando a própria percepção da competição. No fim das contas, a conclusão dos pesquisadores amarra tudo. Eles dizem que as descobertas sugerem que a escolha feminina e a competição entre os machos trabalharam juntas, favorecendo um pênis maior, mais altura e corpos em formato de V nos homens. As duas grandes forças da seleção sexual, a escolha e a competição, agiram em conjunto. O que nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. O quanto da nossa percepção hoje sobre o que é atraente, o que sinaliza dominância ou capacidade, não é, na verdade, um eco dessa longa e oculta história evolutiva que foi travada num campo de batalha invisível ao longo de milhares e milhares de anos? Fica aí a reflexão.